Sabe, há algo muito curioso sobre a condição humana. A gente passa a vida inteira acreditando que está quebrado, que precisa ser consertado, que existe algo fundamentalmente errado conosco. Vivemos correndo atrás de uma versão melhor de nós mesmos, sempre ajustando, polindo, corrigindo, como se fôssemos máquinas com defeito, esperando um mecânico que no fundo nunca chega. Mas, e se o verdadeiro problema for justamente acreditar que há algo de errado com você? E se essa busca incessante for a própria fonte do nosso sofrimento? Imagine uma onda no oceano. De repente, essa onda ganha consciência e pensa: meu Deus, há algo errado comigo. Eu mudo de forma o tempo todo, subo, desço, nunca sou a mesma. Ela se desespera tentando manter uma forma fixa, mas a onda já é perfeita em sua impermanência. Ela é simplesmente o oceano se expressando na forma de uma onda. É exatamente isso que esquecemos sobre nós mesmos. Nós somos expressões da própria vida, não erros de fabricação que precisam ser corrigidos. Essa constante mudança, essa inconstância, não é um defeito, é a nossa natureza. Desde muito cedo nos ensinaram que somos projetos inacabados, que precisamos evoluir, melhorar, superar nossas falhas. E essa ideia alimenta uma indústria bilionária, a da autoajuda. Livros, cursos, palestras, todos prometendo a fórmula para você finalmente se tornar a sua melhor versão. Mas e se essa busca sem fim não for um caminho de crescimento, e sim uma armadilha sutil? E se o simples ato de tentar se consertar for exatamente o que te mantém preso, reforçando a crença de que você é inadequado como é? Pense nisso. Cada vez que você busca uma solução para consertar uma parte sua, você está validando a ideia de que aquela parte é um problema. Agora, olhe para uma árvore. Você olha para ela e pensa: nossa, essa árvore devia trabalhar mais nas suas folhas. Esses galhos estão meio tortos. Claro que não. A árvore simplesmente é. Ela cresce de forma natural, orgânica. Ela muda com as estações, perde as folhas, floresce de novo, se curva com o vento, mas continua firme, viva. Uma árvore nunca se compara com a outra, nunca se julga, nunca se culpa por ser o que é. Ela apenas expressa a sua natureza. E nós, por que não conseguimos fazer o mesmo? Por que vivemos nessa constante autocrítica, nesse julgamento implacável sobre nossa própria existência? É porque dentro da nossa mente nós criamos um chefe, um supervisor interno que nunca, jamais está satisfeito. Ele está sempre lá com a prancheta na mão, avaliando nosso desempenho. Você está sendo produtivo o suficiente. Você já deveria ter superado isso. Fulano já conseguiu, por que você não? Você não está fazendo o suficiente. Esse crítico interno, essa voz que te atormenta, não é você. Ela é uma colagem de vozes que você absorveu ao longo da vida, de pais, professores, da sociedade, da mídia. E você as repete para si mesmo sem nem perceber. Mas há algo em você que observa tudo isso. Algo silencioso, calmo, consciente, que percebe o crítico falando. Esse observador, esse é o seu verdadeiro eu. Seus pensamentos, especialmente os negativos, são como nuvens no céu. Elas vêm e vão. Algumas são escuras e assustadoras, outras são leves e passageiras, mas o céu nunca é danificado pelas nuvens. Uma tempestade pode passar, mas o céu permanece lá, vasto, aberto, intacto. Do mesmo modo, você não é os seus pensamentos, você é o céu. Você é a consciência por trás deles, e essa consciência permanece intacta, pura, mesmo durante as piores tempestades emocionais. Entender isso é o começo da liberdade. Você para de se identificar com cada pensamento que cruza sua mente. Veja uma criança aprendendo a andar. Ela se levanta, dá um passo e cai. Ela se levanta de novo, tenta e cai mais uma vez. Ela faz isso dezenas, centenas de vezes. Mas em nenhum momento a criança pensa: eu sou um fracasso em caminhar. Acho que isso não é para mim. Ela não se julga. Ela apenas tenta de novo, com curiosidade e persistência, porque o ato de explorar o mundo é divertido. O crescimento verdadeiro acontece assim. Naturalmente, sem culpa, movido pela curiosidade. Não porque você está quebrado e precisa ser consertado, mas porque viver é um processo contínuo de descoberta. A gente desaprendeu a aprender como uma criança.
Existem duas formas de encarar o crescimento. Uma é a do mecânico, que olha para si mesmo, vê um motor defeituoso e fica obcecado em encontrar a peça quebrada para consertar. Ele luta contra os defeitos, vive frustrado, sempre achando um novo problema. A outra forma é a do jardineiro. O jardineiro não tenta consertar uma planta. Ele cuida do solo, rega, oferece luz, remove o que impede o crescimento. Ele nutre, confia na sabedoria natural da vida e colabora com o processo. O mecânico luta contra, o jardineiro colabora com. Qual deles você tem sido na sua própria vida? Quando você para de se criticar o tempo todo, quando você demite aquele supervisor interno, algo profundo muda. As águas turvas da sua mente começam a se acalmar. E com a água clara, você começa a ver o fundo. O que antes parecia errado ou quebrado, começa a se resolver sozinho. Ou você percebe que nunca foi um problema. Talvez a sua ansiedade, a sua sensibilidade, as suas dúvidas, talvez elas nunca tenham sido defeitos. Talvez sejam apenas expressões humanas, tão naturais quanto o vento, a chuva e o sol. Você não precisa controlar o clima dentro de você. Você só precisa aprender a se vestir adequadamente para cada estação da sua vida interior. Você não precisa se desculpar por ser quem você é. Você não precisa tentar ser mais como outra pessoa. A árvore não tenta ser o rio. A montanha não sente inveja do mar. Cada um tem sua própria beleza, sua própria função, sua própria natureza. Quando você finalmente aceita a sua própria natureza, com todas as suas peculiaridades, algo mágico acontece. Toda a energia que antes era gasta em autocrítica, em autoanálise, em tentativas de se consertar, essa energia é liberada. E ela se transforma em vida, em presença, em criatividade, em amor. Você começa a viver, em vez de se gerenciar. Então pare de tentar se consertar. Você não é um projeto de engenharia. Você é um processo vivo, uma expressão única e irrepetível da própria existência. A vida não é um problema a ser resolvido. É uma dança para ser vivida, uma música para ser ouvida. E quando você para de lutar contra si mesmo e finalmente se permite ser, você começa pela primeira vez a ouvir a melodia. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais conteúdos como este. Lembre-se sempre, você nunca esteve quebrado. Você sempre foi vida em forma humana. Muito obrigado por assistir e até a próxima.